a minha entrada na polícia e na política, ela tem exatamente o mesmo pressuposto, o mesmo princípio, é o ideal de mudança. Eu fui eleito em 2018, a primeira vez, eu nem imaginava ser político. Primeiro, o Bolsonaro pessoalmente convenceu você a essa história é curiosa. Enfrentar a carreira política. Como foi isso? Estava eu no quartel do Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, no posto de bombeiros da Casa Verde, fica ali na Ponte do Limão. E aí um dia, alguns políticos que eram policiais me procuraram, como o Coronel Telhada, como o finado Major Olímpio me fez convite, mas eu sempre declinando, não, eu quero continuar na polícia, quero chegar até coronel, enfim. Mas aí a própria população, seguidores de redes sociais falavam, não, tem que entrar, a gente precisa, naquele processo, naquele anseio de renovação política. A gente vem acompanhando naturalmente a sua trajetória de ascensão. E eu percebo hoje, te conhecendo assim pessoalmente, que você está mais maduro, mais contido, eu diria, porque você já deu declarações muito fortes, matei mesmo, tem que matar, e agora você está com um outro discurso. A política está te domando? Eu acho que eu entendo perfeitamente e faz todo sentido. Eu cometi erros no passado. Um jovem tenente de 20 e poucos anos, enfim, e acabei falando, principalmente num áudio meu que vazou, que era um grupo restrito ali, e no contexto lá era que alguns policiais foram transferidos da rota porque acabaram se envolvendo em ocorrências de confrontos. Como eu mencionei, o confronto, a pessoa que menos deseja que haja um confronto em São Paulo sou eu, porque eu vou ter um policial meu com risco iminente de morte ali, então... Mas naquela época eu assumi que estava errado, que havia falado uma besteira. Fui punido disciplinarmente na polícia por isso, enfim. E claro, logicamente, 10 anos para cá, ou até mais, a gente evolui, sem dúvida alguma. A coisa de poucas semanas, semana passada ou retrasada, o evento de filiação do Guilherme Derrite ao PP acabou sendo interpretado como um lançamento da campanha do governador Tarcísio de Freitas à presidência, da eventual campanha. Essa sensação, você que estava lá, essa sensação de uma onda que é irresistível ou vocês da imprensa estão falando demais? Eu vejo que o governador Tarcísio de Freitas tem uma postura muito técnica, é uma pessoa muito preparada, é um orgulho trabalhar com o governador Tarcísio de Freitas. Mas ali, sendo bem sincero, porque eu convivo diariamente com o governador não tem essa pretensão de ele se lançar candidato à presidência. E o ato da filiação lá, eu fiquei muito feliz, porque foi muito prestigiado. Assim, os maiores líderes, os presidentes nacionais dos partidos de centro-direita, todos presentes, mas era com o objetivo de firmar mesmo essa possível pré-candidatura minha ao Senado. Política é nuvem, né? Cada hora... No momento, a nuvem está indicando Brasília para você, né? Obrigatoriamente eu tenho que voltar para Brasília, né, para o mandato ano que vem. Agora, houve uma reação àquele evento de bolsonaristas, achando que o Bolsonaro foi pouco citado pelo Tarcísio, por vocês, que vocês... É uma base difícil de agradar. Vocês se esqueceram de citá-lo o suficiente? O que aconteceu? Eu vejo que não. O que acontece é que em todo grupo político existe ali alguma disputa por espaço, é natural na política, né? Mas eu fiz questão de falar o nome do presidente Bolsonaro, de agradecer o Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, porque a primeira pessoa a ser consultada para que eu pudesse retornar ao Progressistas foi justamente o presidente Bolsonaro. Quando o senador Ciro Nogueira veio falar comigo, eu falei, olha, presidente, para o Ciro Nogueira, né, que é presidente do Progressistas, eu volto com o maior prazer, ainda mais com esse objetivo de que a gente consiga uma renovação no Senado e viabilizar a minha candidatura. Agora, tem sido citado como exemplo inspirador, principalmente da direita, o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, que botou, salvo engano, 1,6% da população na cadeia, num país de 6 milhões de habitantes, 6.300 mil habitantes. Essa experiência pode inspirar o Brasil? Você acha o Bukele algum tipo de exemplo para o Brasil? Eu não diria exemplo, mas o que eu diria e disse inclusive num congresso, eu participei em Brasília recentemente, que tem lições que a gente pode aprender. Sabe por quê, Bial? Porque nós estamos falando de um país que já foi o país mais violento do mundo, que tinha uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes acima de 100, 109, 112 para cada 100 mil habitantes. Ele reduziu para um pouco menos de 30, lembrando que tem estados aqui no Brasil que tem mais de 50, e ele reduziu o último censo, salvo engano, para 1,9 para 100 mil habitantes, melhor do que países do leste europeu que são extremamente seguros. Mas a que preço, né? Essa é a questão. Eu não estou dizendo que eu concordo com o que foi feito, até porque eu nem tenho legitimidade, eu não sei o que realmente
conduziu todo esse processo, mas que nós temos lições a serem aprendidas, ou no mínimo, que a gente tem que se debruçar sobre esse caso, e entender e trazer dentro da nossa realidade para um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, com cada estado ali com a sua característica, sem dúvida alguma, acho que nós temos lições a serem aprendidas. O primeiro trimestre desse ano trouxe bons indicadores na sua área, no estado de São Paulo. Homicídios caíram, uma tendência nacional, roubos diminuíram também, mas os furtos da capital estão no maior patamar da série histórica. Olha um caso curioso de furto. E um homem invadiu o condomínio onde mora o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo e roubou um carro. Essa notícia é destaque no G1, a gente confere juntos aqui. Reportagem do Abraão Cruz. O condomínio de prédios onde mora o secretário Guilherme Derrite fica na Lapa, zona oeste aqui da capital. Secretário, Guilherme, ele foi muito infeliz na escolha do endereço ou foi uma provocação? Vocês apuraram o que aconteceu? Apuramos. Vocês prenderam o cara? Primeiro, parabenizar a Polícia Civil por ter elucidado o caso, mas algo curioso, né? Ele não sabia que eu era morador. Eu tento manter uma vida extremamente discreta, moro num condomínio residencial, prédios, apartamentos, até por uma questão de segurança. Mas ele já havia furtado 3 outros condomínios da região. Então, a Polícia Civil já estava ali com a investigação avançada para realizar a prisão desse indivíduo. Agora, o que é curioso é que não foi o caso, né, do nosso amigo aí que noticiou, mas parte da imprensa atribuindo a responsabilidade a mim. Quem cuida da segurança do condomínio é uma empresa privada. Como eu não posso pegar uma viatura da Polícia Militar, se eu fizesse isso, seria improbidade da minha parte para cuidar da segurança pessoal. Nós temos que aprender muito com uma teoria que foi muito estudada no mundo todo, que é a teoria das janelas quebradas, aplicada pelo Rudolf Giuliani em Nova York, enfim. Nós temos que punir o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça. Eu não estou falando que quem furtar uma bolacha no supermercado tem que ficar 20 anos preso. Mas esse indivíduo, ele é reincidente criminal. Hoje, a maior chaga da segurança pública, o que causa a insegurança no Brasil, é justamente a impunidade, a reincidência criminal. Já chegamos a prender, Bial, aqui em São Paulo, 30 vezes o mesmo criminoso por um crime grave, crime de roubo. Ele já tinha uma condenação, tinha 99 anos de prisão a serem cumpridas, recebeu em 2015 um indulto humanitário, porque, segundo o advogado dele, ele precisava se tratar, mas ele não estava doente. A nossa doença hoje é a impunidade, é o retrabalho que a polícia faz. Isso me ocorre agora, me lembra uma resposta que você deu ao ministro Lewandowski, né? Lewandowski falou que a polícia prende mal e aí a justiça solta, porque isso é um dito no Brasil. A polícia prende muito e a justiça solta mais ainda. Mas eu acho que essa é Primeiro, o ministro está completamente equivocado, ele pediu desculpa, se retratou, enfim, mas o que nós precisamos promover no Brasil é a reforma do sistema de justiça criminal. É isso que me move como propósito, como ideal de continuar na vida política. Quais seriam os pontos centrais dessa reforma? Vou falar de duas situações. Primeiro, da audiência de custódia. Nós prendemos aqui 4 sequestradores em São Paulo, no final do ano passado, que mantiveram um casal de idosos de 75 anos num cativeiro por 9 horas. Os policiais militares abordaram uma dupla desses 4, era um homem e uma mulher, viram que eles estavam com o cartão bancário dessas vítimas, levaram até a Polícia Civil continuou a investigação, tudo para ser uma ocorrência perfeita. Não fosse na audiência de custódia o Poder Judiciário liberar os 4 sequestradores, só não liberou os 4 porque um já era procurado pela Justiça por outro crime que ele tinha cometido. Sob qual justificativa? Que a mulher, a sequestradora, disse que havia sido agredida pelo policial. Detalhe, os 4 passaram por exame de corpo de delito e nada foi constatado, nenhum hematoma, nenhuma lesão. Ou seja, a palavra da sequestradora acabou valendo mais do que a palavra do policial. E eles foram postos em liberdade. Eu estou falando da audiência de custódia, nós temos que rever. Por quê? Quem tem que ter acesso à audiência de custódia, no meu ponto de vista, quem cometeu um crime como sequestro já não teria direito. É um criminoso extremamente perigoso para a sociedade. Reincidente criminal também tem que cortar acesso. Crime hediondo equiparado não pode ter acesso à audiência de custódia. Um outro ponto, progressão do regime de cumprimento de pena. Sem dúvida alguma, a maior parte da população brasileira viu a covardia do assassinato, do latrocínio que aconteceu contra o ciclista Vitor Medrado, aqui no Parque do Povo, em São Paulo. Vamos, um mês depois das investigações, o trabalho brilhante da Polícia Civil de São Paulo, chegou até a mandante do crime, a Suedna, que morava na comunidade de Paraisópolis. Ela era uma verdadeira líder de uma quadrilha, ela fomentava esses assaltos. No ato da prisão dela, 3 armas de fogo ilegais, uma falsa bag de entregador que eles usavam para cometer também os delitos, ou seja, ela estimulava, ela tinha uma rede criminosa
que estimulava os criminosos a cometerem esses delitos. Só que ela já foi presa pela polícia 3 vezes. E na última vez que ela foi presa, anterior a essa, ela havia sido presa por porte ilegal de armas, organização criminosa e receptação. Condenada, aí nesse caso, todo o sistema de justiça criminal funcionou. Polícia, Ministério Público ofereceu denúncia, Judiciário condenou. Ela foi condenada a 10 anos e 2 meses de prisão em 2022. Ou seja, até 2032, ela estaria com a sua liberdade cerceada. Não fosse a progressão de regime. 2 anos depois, ela estava na rua fomentando uma rede criminosa gigantesca. Voltando à sua administração na secretaria, o que acontece de bom é seu crédito, o que acontece de ruim também vai na sua conta. O caso do Rian, um menino de 4 anos que morreu por bala policial na Baixada Santista, numa operação policial. Você chegou a classificar a reação de uma deputada como vitimismo barato. Será que lhe faltou um pouco de empatia naquele momento? Não, porque foi tirado do contexto. A deputada do PSOL na Assembleia Legislativa, ela me acusou e acusou a polícia como se o policial ali chegou na operação, eu quero matar uma criança de 4 anos. Ou como se ele estivesse seguindo uma determinação minha. O secretário determina que o policial atire numa criança de 4 anos. Isso é um absurdo. Mas o ouvidor da polícia à época, o Cláudio da Silva, classificou o caso, o adjetivo foi absurdo. E realmente, como explicar o absurdo da morte de uma criança para a mãe? É aí que a gente tem que contextualizar. O que aconteceu no dia? Primeiro, dizer que a gente lamenta muito, profundamente, a morte de uma criança. É uma dor irreparável para a família, mas é a triste realidade que o nosso país vive. De uma guerra urbana não declarada em muitos centros, ainda mais na Baixada Santista, que era um caos quando nós assumimos a gestão. Os policiais estavam deslocando para o término do serviço já, quando foram alvejados. A viatura em que os policiais estavam indo, sofreu os disparos de arma de fogo e houve um confronto, troca de tiros. O policial estava tentando se defender e atirar naquele bandido que atirava nele também. E depois o policial ficou sabendo, o projétil, segundo a perícia, ele bateu no chão, subiu e pegou no menino que estava brincando na rua. Um fato extremamente lamentável, triste. Obviamente, para a família, um momento de dor irreparável, não tem como comparar, mas para o policial também. Como fica o psicológico? Volta no começo da nossa conversa. O policial que está nessa situação vai carregar essa dor para o resto da vida dele. Todos nós ficamos extremamente tristes com isso, sem dúvida alguma. Agora, tanto você quanto o governador Tarcísio já foram radicalmente contra as câmaras e mudaram de opinião. O que motivou essa mudança de opinião? Principalmente o exercício da função. Quando eu critiquei o uso das câmeras, eu tinha uma visão, como deputado federal, que isso atrapalhava o trabalho do policial, inibia a ação do policial. E quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, nós tínhamos pouco mais de 8.000 câmeras funcionando. Nós ampliamos para 10.125, no contrato era previsto até 10.125, mas só estavam operando 8.000. E nós vimos uma janela de oportunidade de alterar as funcionalidades da câmera e eu mudei completamente a minha opinião com relação às câmeras corporais. Na bucha, francamente, você se atreve a falar no celular nas ruas de São Paulo? Por conta do medo, do risco? Pô, todo mundo, tem gente que anda com celular duplo para dar pro bandido. Não, isso é um absurdo. Eu, como gestor, é a busca constante nossa. Nós temos aqui uma operação chamada Big Mobile. O que nós atacamos? Toda a rede ilícita de roubos e furtos celulares. Porque se tem alguém roubando, tem alguém ganhando dinheiro vendendo clandestinamente. Então não adianta eu só prender o criminoso. E detalhe, Biel, são 2 problemas. Lembra que eu falei da reincidência criminal? Desde janeiro de 2023 até maio de 2025, nós já apreendemos mais de 430 mil criminosos em São Paulo. Estamos falando, em São Paulo nós temos uma população carcerária, 170 mil cumprindo pena no regime fechado, cerca de 30 mil no regime semiaberto. Nós já aprendemos mais do que o dobro da população carcerária. Ô Derrite, por que nós estamos então na Suíça brasileira? Porque ninguém fica preso no Brasil. Por isso que nós precisamos da reforma do sistema de justiça criminal. Você exaltou o esvaziamento da Cracolândia, no centro de São Paulo, mas a gente percebeu uma dispersão para outras regiões, o que já aconteceu em outros governos. O que lhe dá segurança para achar que agora vai ser uma ação duradoura? Me dá bastante segurança, Bial, porque nós fizemos o que nunca foi feito anteriormente. O que nós fizemos na Cracolândia, desde o início da gestão, foi qualificar todas aquelas pessoas que estavam ali. Nome, CPF, não são números para nós, são pessoas, são seres humanos. E ali nós tínhamos 3 tipos de pessoas, basicamente. Traficantes, usuários de drogas, dependentes químicos e moradores de rua.
E uma coisa que não é vista a olho nu, não era enxergada, é a presença do crime organizado e como ele se sustentava, esse ecossistema criminoso, como favorecia o crime organizado. E o DENAR, que é o Departamento Especializado de Narcóticos da Polícia Civil, realizou 1 ano de investigação e deflagrou a Operação Downtown. Essa foi a grande sacada e o grande diferencial. Depois veio a operação junto com o Ministério Público, chamada Saúde e Dignidade. As 2 grandes operações. Mas a investigação da Operação Downtown, nós conseguimos fechar 78 hotéis na região da Cracolândia. Mais do que a ordem judicial para fechar os hotéis, nós entendemos uma tripla função desses hotéis. Primeira, armazenar droga. Fornecer um espaço para o usuário consumir a droga. E o terceiro e mais importante ponto, o CNPJ desses hotéis faziam a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas da Cracolândia. Então nós descobrimos esse ecossistema criminoso, os hotéis foram fechados e a Cracolândia deixou de ser um local atrativo para o crime organizado. Daí a razão do esvaziamento. E por que eu te garanto que não estamos espalhando? Porque junto com essa ação da segurança pública, o governo do estado fez o lançamento do hub de atendimento de crack e outras drogas. Então milhares de pessoas foram atendidas. Todo esse trabalho multidisciplinar em conjunto acontecendo ao mesmo tempo há mais de 2 anos. Então é natural que de 1.400 pessoas na região da Cracolândia, se a gente for lá agora, não tem mais de 50, 60 pessoas. O ambiente não é favorável mais.